Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dira aqui e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de C orientado a testes. Hoje a gente vai criar a nossa própria função system, né, e esse exercício vai ajudar a gente a entender como a função system funciona e as chamadas de sistema que ela faz internamente. Né? Também nós vamos poder acrescentar ao nosso repertório de chamadas de sistema a nova chamada de sistema que é a waitPID. Faz parte da família de chamadas de sistema wait. Okay? Aqui o nosso exemplo.c que a gente criou na aula passada, né, e faz uma chamada função system e a função system executa, né, esse script. Pela lógica aqui do nosso problema, o que a gente vai ter que fazer é uma função. Essa função vai criar um novo processo, provavelmente utilizando a chamada de sistema fork, né? E essa chamada de sistema fork vai executar aqui o nosso script chamando o bash, que é o nosso interpretador do shell. Ok? Para isso a gente vai precisar de fork e também provavelmente de exec. Além disso, o nosso programa principal ele vai ter que esperar o retorno desse comando do shell. Para esperar esse retorno, a gente vai ter que, obviamente, utilizar a nossa chamada de sistema wait. Ok? Vou sair aqui do nosso exemplo e a gente vai criar um novo programa. Vou chamar de system.c. Ok? E aí a gente já sabe que para fazer a nossa chamada de sistema, a gente precisa de stdio.h e a nossa stdlib.h. Ok? Porém, para fazer fork, exec e wait, a gente vai precisar acrescentar duas outras bibliotecas, né? A unistd.h e a nossa wait/sys.h. Ok? Vamos precisar acrescentar essas duas bibliotecas. Na realidade é sys/wait.h. Ok? Para fazer a chamada de sistema wait. E aí vamos criar a nossa função. Essa função, né, que vai funcionar exatamente como uma função system, ela é do tipo void, porque eu não vou precisar, né, de nenhum retorno, né, na minha chamada a system. Para diferenciar da função system convencional, vou colocar aqui our system. Esse vai ser o nome da nossa função system personalizada. Ok? Ela vai receber um const char asterisco, que é a nossa string com um comando que eu quero que seja executado. Ok? E aqui eu vou colocar o nome desse comando de cmd. Então ela vai receber uma string cmd com o comando que a gente vai executar. Ok? Para simplificar essa primeira tentativa aqui, a gente primeiro vamos começar só fazendo uma chamada na própria função system, passando cmd para ela, ok? Só para a gente verificar aqui se o nosso programa está funcionando. Aqui abaixo eu vou colocar aqui a nossa função main, main void, e aqui eu faço a chamada nossa our system, passando o comando qualquer echo olá galera do canal. Ok? Vamos só verificar se todas as bibliotecas e está tudo funcionando corretamente. Vou sair e salvar. Vou rodar gcc, o nosso system.c, -o, nossa system.x. Se eu rodar /system, funciona exatamente como a gente viu na aula passada. Agora sim, a gente vai acrescentar na nossa our system, na nossa função system personalizada, as chamadas de sistema que a gente vai precisar fazer. Ok? Justamente para entender como a função system funciona internamente. A primeira coisa que a gente vai, obviamente, precisar fazer é uma chamada de sistema fork. Porque, né, é como se a gente fosse abrir um novo terminal, ou seja, um novo processo, né? Como se esse programa fosse abrir um novo terminal, um novo processo, e executar o comando digitado. Para isso, a gente já sabe das aulas anteriores que nós vamos precisar utilizar a nossa função fork. E essa função fork vai retornar o PID do meu processo filho no processo pai.
Então, PID igual fork. E PID é uma variável do tipo PID underline T. Ok? É justamente o PID do processo filho, que foi gerado aqui com a chamada de sistema fork. Isso a gente já sabe fazer. Ok? Essa variável é uma variável especial, como a gente já sabe. Ela vai ter o PID do processo filho se eu tiver no processo pai, e ela vai ser igual a 0 se eu tiver no processo filho. E é assim que eu vou poder controlar aqui a minha execução. Diferentes execuções, né, de acordo com que processo eu estou. Abaixo, a gente vai querer também o status de retorno do nosso comando. Se o nosso comando for executado corretamente, eu vou querer, né, armazenar isso na variável status e reagir, né, de acordo, né, com essa execução. Se ela foi bem sucedida ou mal sucedida. Então aqui eu fiz a minha chamada de sistema fork e a gente vai começar a escrever os códigos, tanto do processo filho quanto do processo pai. Primeiramente eu coloco o if, o meu PID for menor do que 0, ou seja, negativo, ocorreu um erro, né, na nossa chamada de sistema fork. E aí a gente já sabe fazer fprintf para exibir esse erro na nossa saída de erro padrão. Vou colocar aqui uma string para informar esse arquivo. Okay? Colocar o nome desse arquivo aqui. E aqui eu vou colocar erro na chamada de sistema fork. /n. E aqui a gente coloca underline, underline, file. Isso a gente já sabe o que é. É a nossa macro que vai substituir, né, bem aqui o nome do arquivo. Esse arquivo é o nosso system.c. Esse arquivo é o nosso system.c. Então, file, essa macro aqui vai substituir system.c aqui na nossa, né, saída de erro. Aqui abaixo eu coloco exit1, que a chamada de sistema fork falhou, e aí eu encerro a execução. O que agora eu vou precisar fazer é acrescentar os códigos do processo pai e do processo filho. Então, primeiramente eu ponho else if, que eu vou ter duas condições. Se o meu PID for igual a 0, né, eu vou estar no processo filho. Então, vou colocar aqui filho. Ok? E aí eu fecho esse else if. E para finalizar, a única condição que faltou é PID ser maior do que 0, ou seja, positivo. E é justamente o PID do nosso processo filho. Portanto, eu estou no processo pai. Ok? E aí eu encerro aqui esse else. Então vamos colocar aqui o nosso código do processo filho. O que o processo filho vai ter que fazer? Ele vai ter que executar, né, um comando do shell. Para isso, né, depois que a gente fez a chamada de sistema fork, a gente vai fazer a nossa chamada de sistema exec, utilizando execl, que é uma das funções da família de chamadas de sistema exec. Ok? Isso a gente já sabe também fazer das aulas anteriores. Porém, aqui em exec, o processo que a gente vai chamar é o processo /bin /bash, que é justamente o nosso interpretador de comandos do shell. E a gente vai executar bash com o parâmetro "-c", passando para esse bash "-c" o comando cmd, que foi justamente o comando que a gente passou na nossa função OurSystem. E para finalizar, a gente finaliza nessa lista de parâmetros com o nosso null. A gente coloca char asterisco para fazer o caching para char asterisco aqui do nosso null e passa o parâmetro null para encerrar a lista de parâmetros aqui de execl. Abaixo, a gente encerra também com exit. Ok? Exit 1. Na realidade, exit 0. Ok? O que está acontecendo aqui? Eu estou executando o código do processo filho, né, aqui com a chamada execl. Ok? E a chamada de sistema exec, como a gente já sabe, ela vai executar o processo e depois matar aquele processo. Então, o filho ele irá executar e depois ele vai morrer. E aí o controle da execução vai retornar para o processo pai. Ok?
Aqui o processo pai, a gente vai ter que utilizar a nossa chamada de sistema wait para esperar o filho finalizar a execução. Qual é o problema aqui? É que o nosso filho ele está executando um comando do shell. Então seria muito interessante que eu tivesse o retorno do status de execução, ou seja, se esse comando do shell foi bem sucedido ou não. Para fazer isso, ao invés de wait, eu utilizo o wait PID. A lista de parâmetros do wait PID vai ser o PID do processo, que eu quero aguardar. Ok? Vou passar por referência a minha variável status, que vai armazenar o status de retorno, né, desse processo filho. Ok? E aí, eu coloco o parâmetro 0. Esse parâmetro 0, esse último parâmetro, é um parâmetro opcional aqui da waitPID que serve para fazer execuções não convencionais, com várias opções de retorno. Depois vocês podem dar uma estudada na documentação, né, da waitPID e verificar, né, se interessa para vocês colocarem mais algum tipo de parâmetro para ter um retorno adicional diferente do retorno padrão. Ok? E aí, para finalizar, eu vou verificar o meu status. Então, vou colocar aqui printf status do filho. Né? O filho ele vai retornar 1% D aqui para mim. E aqui eu coloco a minha variável status. Ok? Antes de executar, vamos lá no terminal e tentar entender o que é esse bash-c. Vou sair e salvar. Vamos rodar aqui o nosso bash-c. Esse bash-c é o nosso terminal. Ok? O "-c é para que ele leia o comando a ser executado não da linha de comandos do terminal, mas a partir de uma string que eu vou passar. Então, se eu colocar aqui echo olá galera do canal, apertar enter, ele executou para mim esse comando echo. Ou seja, ele vai ler o comando que deve ser executado a partir dessa string e não da linha de comandos aqui do prompt do terminal. Okay? Então, estou falando bash, executa para mim, né, o comando, e esse comando está nessa string. É isso que a gente está passando lá para a nossa chamada de sistema exec. Então agora vamos fazer a compilação de GCC system.c -o system.x e vou rodar /system. Apertei enter, ele executou para mim o comando echo e fez o retorno do filho. O status do filho é 0, ou seja, a execução foi bem sucedida. Vamos, para finalizar a aula, fazer, né, um comando do shell que vai falhar, ok? E aí vamos observar o status de retorno aqui do meu processo filho. Então, primeiramente, a gente pode utilizar, por exemplo, ls h, e ele retorna um erro aqui, porque eu não tenho esse arquivo h na pasta atual. Então, não posso acessar h, né, h não tem esse arquivo ou diretório. Se eu utilizar echo $dúvida para obter o status de retorno do último comando executado, esse status de retorno foi 2. Vamos ver lá na nossa chamada de sistema, na exec, com a nossa função system. Eu vou lá em system.c, ok? E ao invés de executar esse comando echo, olá galera do canal, vou executar justamente esse comando ls, que eu sei que vai falhar. Então vou colocar aqui ls h. Posso sair e salvar. Vou refazer a compilação. E vou rodar /system.x. Olha só. Ele executou o meu programa, mas o status de retorno do filho foi diferente de 0. Ele retornou um status aqui 512. Ok? Vamos, para finalizar, a gente vai responder a esse status de execução, né, diferente de 0, ou seja, ocorreu um erro na execução. Vou lá em System. Vou deixar essa minha printf aqui. E eu vou colocar aqui if status for diferente de 0. Vou utilizar fprintf para exibir na minha saída de erro padrão o seguinte comando: erro
na execução do comando %S. Aí aqui eu coloco o comando. Esse comando é justamente cmd. Ok? Então, se o status de execução foi diferente de 0, o status retornado pelo feed foi diferente de 0, eu exibo que houve um erro na execução desse comando aqui. Vou sair e salvar. Refazer a compilação. Vamos rodar. Aí ele informa para mim que houve um erro na execução do comando. O comando que eu passei é justamente lsh. Ok? Eu sei que é bastante complicado, né? Bastante complexo a forma como a gente fez aqui a função system, mas ajudou a gente a entender como funciona essa função system internamente e as chamadas de sistema que ela faz. E também a aprender uma nova chamada de sistema, que é a chamada de sistema waitPID. Ok? Por essa aula é só e até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.